Salve, salve, meu povo! Sempre uma alegria estarmos juntos em mais uma roda de conversa do Evangelho para além dos templos. Essa roda de conversa é transmitida pelos canais TV Causa da Vida, canal do nosso querido Frei Juvander, Marcelo Barros, Zé Vicente e agora o nosso novo parceiro, né? Conversa de Paz e Esperança, o canal do nosso companheiro Daniel e Gino. Que alegria estarmos juntos e juntas mais uma semana. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor. Como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Hoje eu tenho a alegria de dividir essa roda de conversa com meu querido irmão Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Darlan. Um abraço a você e a cada uma que nos acompanha aqui. Maravilha. É importante reforçar, pessoal, que seu compartilhamento, seu comentário, sua curtida é muito importante para a gente ter engajamento. Envie para as pessoas da sua família, seus conhecidos, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e essa mensagem, essa roda de conversa também chegue a tantas casas, tantos lares, né? Neste terceiro domingo da Páscoa, o evangelho que a gente reza é João, capítulo 21, versículos do 1 ao 19. E ele conta a última aparição do Cristo ressuscitado aos apóstolos. E aí, Marcelo, eu queria que você desse para a gente, né, essa primeira chave de leitura para que a gente compreenda melhor esse evangelho. Hoje em dia, tudo que é de estudo sobre isso mostra que esse capítulo foi acrescentado ao Evangelho de João. A comunidade do Evangelho de João era uma comunidade que não tinha ministérios muito especificados. Toda a comunidade era ministerial. Não havia apóstolo. O Evangelho de João, nos 20 capítulos que ele tem, anteriores a esse, só usa uma vez a palavra apóstolo. Lá de passagem, no capítulo 6, que talvez tenha sido até acrescentado também. Então, mas é claro que a comunidade cresceu, tem problemas, tem conflitos, tem questões a resolver e precisou de clarear mais os cargos, os ministérios na comunidade. E aí fez esse capítulo. Esse capítulo, ele tem como personagem importante Pedro, mas a gente vai ver que não é de qualquer maneira. Mostra como é que na igreja cristã deve ser o ministério. A primeira coisa, Darlan, é que a pesca fracassou. Quer dizer, o trabalho dos apóstolos, como você diz, a noite inteira era de noite, portanto um momento difícil, e fracassou. E aí Jesus ressuscitado aparece de madrugada. E essa é a novidade do Evangelho. Que bacana, Marcelo. Esse é um evangelho relativamente longo, né? Então, logo, ele tem muitas informações. E aí você já trouxe algumas chaves de leituras bem legais. E aí, dentro desse contexto da fala de Pedro, né? Eu fiquei com a impressão que ele não fala muito bem do ministério de Pedro. E aí você trouxe informação que ele é um pescador que pesca a noite inteira e não consegue nada, né? Quando Jesus aparece, ele percebe, inclusive, que ele está nu. Como que a gente pode fazer a interpretação desse trecho do Evangelho? Claro que há várias interpretações, mas possivelmente, até pelo fato de ser meio contraditório, que alguém se veste para nadar no lugar de tirar a túnica para entrar na água, ele coloca a túnica. Então é meio contraditório. Portanto, provavelmente o sentido é mais simbólico de dizer o encontro com Jesus ressuscitado mostra que você está nu, quer dizer, que você está frágil, que você está sem proteção, que você precisa de
uma ajuda, um apoio, uma força. E ele se mete na água para encontrar Jesus e para ter essa segurança. Muito bem. Marcelo, logo abaixo, né, ao desenvolver do Evangelho, diz que Jesus se manifestou aos discípulos na beira do lago, os ajudou a pescar, assou o peixe, comeu com eles, e ainda assim o Evangelho complementa: ninguém perguntava quem era ele, porque todos sabiam que era o Senhor. Como que a gente interpreta? Eles reconheceram Jesus, eles não conseguiam identificar, eles estavam ali meio que atônitos com aquela cena. Como que a gente pode traduzir? Pessoas que conviveram com Jesus um tempo tão grande, né, no meio da vida, caminharam com ele, viajaram juntos e não o reconheceram. A gente pode interpretar de duas maneiras. Uma é que o Cristo ressuscitado, de alguma forma, era o mesmo, mas ao mesmo tempo algo mudou. E aí Paulo dizia que mesmo que tivesse conhecido ele antes da paixão, agora tinha que ter um novo conhecimento. E é esse novo conhecimento ao qual Pedro e os apóstolos são chamados. Por outro lado, para mim pessoalmente, é interessante eu pensar quem era esse rapaz na beira do lago. Era o Jesus histórico ou era alguém que representou para eles o Cristo ressuscitado? Um migrante, um pobre de rua, por acaso estava ali, uma pessoa que morava na beira do lago. E os discípulos são chamados a reconhecer nele a presença do Cristo ressuscitado. Como nós somos hoje convidados a reconhecer na presença de companheiros, né, de companheiras, de pessoas carentes, de gente que a gente encontra na beira do lago da vida, o Cristo ressuscitado. Eu gosto dessa interpretação. Amém. Que bom, que rico essa reflexão. A segunda parte, né, do relato desse evangelho nos conta que, depois de cear, Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? E Pedro responde: eu gosto de você. E aí eu queria pedir que você falasse para a gente, né, qual o sentido dessa expressão, qual o impacto, o que levou Pedro a não responder da forma como Jesus perguntou, né? Se ele pergunta se eu te amo, o natural, se ele amasse, ou era ele responder que amasse, mas ele responde que eu gosto. A gente poderia atribuir algum significado, tem algo de simbólico nessa expressão? Se Pedro até hoje é o símbolo do ministério na igreja, e o pessoal hoje diz que o Papa é o sucessor de Pedro, é interessante que Jesus pergunta a ele 3 vezes: você me ama? Antes de confirmá-lo no serviço. Para ele poder exercer o ministério, primeiro ele tem que responder a Jesus se ele ama. O ministério se baseia no amor a Jesus. É a partir do amor a Jesus que Jesus diz: então cuide das minhas ovelhas, então faça o seu trabalho pastoral. É interessante porque Jesus pergunta: você me ama? E o Pedro achava que devia ser ele, Pedro, que perguntasse isso a Jesus, porque era ele, Pedro, que tinha traído Jesus, que tinha negado que era do grupo, que quando foi perguntado na noite: você também é galileu, você também está com ele? Ele disse: eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou do grupo, não conheço esse homem. Então, agora ele está ali, encontra Jesus, como é? Era ele, é Jesus que devia perguntar a ele, é ele que devia perguntar a Jesus: você ainda me aceita? Eu ainda posso ser seu amigo depois do que eu fiz com você? Entretanto, não é ele que pergunta, é Jesus que pergunta a ele: você me ama? E ele não tem coragem de responder: eu te amo. Ele responde: eu gosto de você. E Jesus se adapta e diz: já que é assim, você gosta de mim? E aí 3 vezes até dizer: siga-me. E dizer: você vai me seguir, inclusive no dar a vida. Acho que isso para nós, Darlan, é muito importante, para cada uma de nós. Primeiro, Jesus se adapta a gente, a minha forma de ser, a sua. Quando Pedro respondeu: eu gosto de você, Jesus se adaptou e perguntou: você gosta de mim? Quer dizer, ele não perguntou mais: escuta, eu vou insistir, você me ama?
Não, ele adaptou-se. E é muito diferente amar e gostar, né? Então, Absurdamente diferente. Então, eu penso nesse sentido que para nós fica isso como apelo hoje. Ser capaz de basear o seu serviço, o seu trabalho, a sua missão no amor, no bem-querer, seja ele como for. Mas nesse eu gosto de você, você sabe tudo, então sabe que eu gosto de você. Nós estamos preparando, Darlan, para quem quiser, uma escola bíblica para além dos templos. E essa escola bíblica é para todo mundo que quiser. A maior parte dela vai ser virtual. Vocês procurem na internet que vocês encontram como se inscrever e se inscrevam para a gente fazer essa leitura da Bíblia libertadora, que nos ajude na vida e que nos faça viver o amor de Jesus na relação, no compromisso com o povo. Que forte e que convocação, né? A gente encerra essa roda de conversa hoje com essa provocação, com esse convite a sermos amantes desse Jesus. Gente, chegando ao final, né, de mais uma roda de conversa, a minha reflexão é que cada uma de nós, eu e vocês, somos esse discípulo amado, essa discípula amada, que somos chamados à intimidade com o ressuscitado no meio das lutas do povo. Como aquela pesca à noite, era a luta de sobrevivência para aqueles homens pobres. E nessa intimidade somos convidados e convidadas hoje a seguir Jesus no seu projeto de transformar o mundo no reino de Deus e nesse segmento. E é assim que a gente deseja. Beijo no coração, lindo domingo, linda semana, e a gente continua aí celebrando a Páscoa. Gratidão, Marcelo. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma. Deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor. Como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor.